E se eu te dissesse que um pescador devoto confiou sua bela noiva indígena ao melhor amigo enquanto viajava para conseguir o sustento da futura família? O que aconteceu naquela aldeia à beira do Rio Negro revelou a face mais cruel da traição humana. Até onde pode ir a obsessão de um homem quando a inveja corrói seu coração como veneno de cobra? Esta história vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre lealdade, amor e justiça nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu alaranjado refletia nas águas calmas do Rio Negro quando Raoni amarrava com firmeza sua pequena canoa na margem enlameada. Seus músculos, definidos pelo trabalho diário como pescador, reluziam com o suor do fim de tarde. Ele ajeitou o cesto repleto de tucunarés frescos sobre o ombro e caminhou em direção à aldeia Tupiara, onde o aroma de lenha queimando e peixe moqueando já se misturava no ar. Raoni, filho de pai branco e mãe indígena, crescera ali, entre dois mundos, navegando com destreza, tanto pelas tradições ancestrais quanto pelos costumes dos brancos que viviam nas cidades próximas. Seus olhos negros e penetrantes brilhavam de satisfação enquanto pensava em Iracema, sua noiva, a quem presentearia com o maior dos peixes que capturara naquele dia. As ocas de palha se espalhavam em semicírculo diante dele, e crianças corriam descalças entre galinhas e cachorros magros. Anciãos sentados em troncos observavam o horizonte com a sabedoria silenciosa dos que já viram muitas luas. Raoni acenou para alguns moradores, trocando breves palavras em tupi, enquanto se dirigia à maloca principal. "Cunhado, boa pesca hoje!" gritou Juruna, saindo de sua oca com um sorriso largo. Juruna era o melhor amigo de Raoni desde a infância. Haviam crescido juntos, caçado juntos, aprendido a pescar e a respeitar a floresta com os mesmos mestres. Eram como irmãos que o sangue não deu, mas que o destino uniu. Enquanto Raoni era forte e sério, Juruna era esguio e sempre tinha uma piada na ponta da língua. Seu rosto fino com a tatuagem tribal que descia pela bochecha esquerda era conhecido por arrancar sorrisos até dos anciãos mais severos. "Melhor impossível", respondeu Raoni, depositando o cesto no chão para abraçar o amigo. "O rio está generoso. O grande espírito nos abençoa." Os dois caminharam lado a lado, até a oca onde o cacique Ubirajara, pai de Iracema, recebia os moradores para as decisões importantes. A fumaça escapava pelo topo da estrutura circular, indicando que o velho líder estava em casa. "Viu Iracema hoje?" perguntou Raoni baixando a voz. O rosto de Juruna mudou por um instante, uma sombra quase imperceptível cruzou seus olhos antes do sorriso habitual retornar. "Estava ajudando as mulheres a tecer cestos perto do igarapé mais cedo. Ela fala do casamento de vocês o tempo todo", respondeu, dando um tapinha nas costas do amigo. O cacique Ubirajara recebeu os dois com a dignidade de seus 60 anos. Sentado sobre uma esteira de palha trançada, fumava um cachimbo de barro, enquanto sua esposa, Jandira, mexia um caldo aromático no fundo da oca. "Meu genro traz comida", anunciou o velho, com um raro sorriso debaixo dos cabelos grisalhos, ornados com penas coloridas. Para o senhor, pai de minha futura esposa." Raoni ofereceu o maior tucunaré, colocando-o respeitosamente aos pés do cacique. Jandira se aproximou para examinar o peixe e acenou em aprovação. "Iracema escolheu bem", comentou a mulher de meia idade, cujos olhos pareciam guardar todos os segredos da floresta. "Ela está no rio, lavando roupas com as outras moças." Raoni agradeceu, e depois de conversarem sobre a pesca e os assuntos da aldeia, ele e Juruna saíram da oca do cacique. O crepúsculo já tingia o céu de roxo e dourado,
e as primeiras estrelas começavam a piscar timidamente entre nuvens esparsas. "Preciso falar com você sobre algo importante, irmão", disse Raoni, enquanto caminhavam em direção à sua oca. Sentaram-se em troncos do lado de fora, e o pescador explicou seu plano. Uma grande expedição de pesca estava sendo organizada. Comerciantes da cidade pagariam bem por peixes grandes e em quantidade para uma festa importante. Era a oportunidade que Raoni esperava para conseguir recursos para o início da vida com Iracema. "Ficarei fora por uma lua inteira", explicou ele, observando o céu escurecer. "É mais tempo do que jamais fiquei longe, mas quando voltar, terei o suficiente para começarmos bem nossa vida." Juruna escutava em silêncio, com os olhos fixos nas mãos que brincavam com um pedaço de cipó. "E Iracema?", perguntou finalmente. "Ela ficará bem com sua ausência tão longa?" Raoni suspirou, passando a mão pelos cabelos negros que lhe caíam nos ombros. "É por isso que quero te pedir algo, meu irmão. Algo que só confiaria a você." Os grilos começavam sua sinfonia noturna quando Raoni expôs seu pedido. Queria que Juruna olhasse por Iracema durante sua ausência, que a protegesse e a ajudasse caso precisasse de algo. Era um pedido simples entre amigos, entre irmãos de consideração. "Seus olhos serão meus olhos, suas mãos serão minhas mãos", disse Raoni com a solenidade de quem faz um juramento sagrado. Juruna ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder, com a voz ligeiramente diferente. "Pode confiar em mim, irmão. Cuidarei dela como se fosse minha própria vida." O que Raoni não percebeu foi o brilho estranho nos olhos do amigo, um brilho que não era de lealdade, mas de algo muito mais perigoso que se escondia nas profundezas daquele olhar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Raoni se despediu de Iracema. Ela era tão bela quanto as histórias que os anciãos contavam sobre a primeira mulher criada pelos deuses. Seus longos cabelos negros emolduravam um rosto de traços delicados e olhos profundos como a noite sem lua. O corpo esguio e forte trazia as marcas tradicionais da tribo pintadas com genipapo em padrões que desciam pelos braços e pernas. "Voltarei antes que a lua complete seu ciclo", prometeu ele, segurando as mãos dela entre as suas. "E então, nunca mais nos separaremos." Iracema sorriu com tristeza, ajeitando o colar de dentes de onça que havia presenteado a Raoni como proteção. "Levarei seu coração comigo", respondeu ela, tocando o peito do noivo. "E cada noite cantarei para os espíritos guiarem seu caminho de volta." Juruna estava presente na despedida, junto com quase toda a aldeia. A expedição reunia 5 canoas e 15 homens das tribos vizinhas. Quando as embarcações começaram a deslizar pelo rio, afastando-se na névoa da manhã, Juruna colocou a mão sobre o ombro de Iracema. "Não se preocupe, ele voltará são e salvo", disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Enquanto isso, cumprirei minha promessa de cuidar de você." Os primeiros dias transcorreram normalmente na aldeia Tupiara. Iracema dedicava-se às suas tarefas: tecer cestos, preparar mandioca, ajudar na colheita de frutas e sementes na floresta. Juruna aparecia sempre oferecendo ajuda, trazendo presentes pequenos, um pássaro colorido que havia caçado, frutas difíceis de encontrar, uma flor rara que crescia apenas em lugares distantes. No início, Iracema agradecia com a cortesia de quem reconhece o amigo do noivo cumprindo sua promessa. Mas aos poucos, começou a notar algo diferente no olhar de Juruna, na maneira como ele buscava qualquer pretexto para estar perto dela, como sua mão ocasionalmente tocava a sua por mais tempo que o necessário. Numa tarde, enquanto Iracema lavava roupas no rio com outras mulheres da aldeia, Juruna apareceu com um cesto de açaí recém-colhido. "Trouxe especialmente para você", disse ele, oferecendo os frutos roxos. "Subi na palmeira mais alta para conseguir os melhores." As outras mulheres trocaram olhares.
e uma delas, Potira, amiga de infância de Iracema, franziu a testa em desaprovação. Agradecemos, Juruna, mas estamos ocupadas agora, respondeu Iracema, tentando ser educada, mas firme. Posso esperar, insistiu ele, sentando-se numa pedra próxima, observando-a com intensidade perturbadora. Quando as outras mulheres se afastaram para estender as roupas nas cordas, Juruna aproximou-se de Iracema. Preciso te dizer algo, sussurrou ele. Algo que não consigo mais guardar dentro do peito. Iracema deu um passo para trás, sentindo um frio na espinha. Se for sobre Raoni, espero que sejam boas notícias. Não é sobre ele? Juruna segurou o braço dela, impedindo-a de se afastar. É sobre mim. Sobre nós. Não existe nós, Juruna. Ela puxou o braço, alarmada. Sou prometida a seu amigo, seu irmão de consideração. Os olhos dele escureceram como o céu, antes de uma tempestade. Sempre fui eu quem te amou primeiro, disse ele, com a voz tremendo de emoção contida. Desde crianças, quando brincávamos de esconder na floresta, Raoni chegou depois e tomou o que era para ser meu. Iracema sentiu o sangue gelar nas veias. Nunca imaginara que Juruna guardava tais sentimentos. Em sua memória, ele sempre fora apenas o amigo inseparável de Raoni, quase como um irmão para ambos. Isso é loucura, Juruna. Você precisa esquecer esses pensamentos. Por respeito a Raoni, por respeito a mim. Ela se afastou rapidamente, juntando-se às outras mulheres, sentindo o olhar dele queimando em suas costas como brasa viva. Naquela noite, Iracema não conseguiu dormir. As palavras de Juruna ecoavam em sua mente, misturando-se com a preocupação por Raoni, tão longe e sem saber o que acontecia na aldeia. Decidiu que falaria com seu pai na manhã seguinte, mas o cacique Ubirajara recebeu as preocupações da filha com ceticismo. Juruna está apenas cumprindo a promessa feita ao amigo, argumentou o velho líder. Se traz presentes e oferece ajuda, é por lealdade a Raoni. Não veja maldade onde existe apenas amizade. Pai, você não viu como ele me olha, insistiu Iracema. Há algo errado, algo que me deixa inquieta como os pássaros antes da tempestade. Ubirajara acendeu seu cachimbo e exalou uma longa baforada antes de responder. Minha filha, desde pequena você sempre teve imaginação fértil. Juruna cresceu nesta aldeia. É filho de meu falecido amigo Tabajara. Conheço seu caráter. Além disso, o que você sugere? Que eu o afaste da aldeia baseado apenas em um olhar que você interpretou mal? Iracema baixou a cabeça, sabendo que não conseguiria convencer o pai sem provas mais concretas. Decidiu então evitar ficar sozinha com Juruna e sempre manter-se na companhia de outras mulheres. Nos dias que se seguiram, ela percebeu que Juruna estava sempre presente, sempre observando, sempre encontrando maneiras de estar por perto. Quando ela ia coletar frutos na floresta com outras mulheres, ele aparecia por acaso no mesmo local. Quando lavava roupas no rio, ele estava pescando exatamente naquele trecho. Era como uma sombra que a seguia incessantemente. Uma tarde, Potira, sua amiga, aproximou-se com expressão preocupada. Os espíritos me mandaram um sonho sobre você e Juruna, disse ela em voz baixa. Vi uma cobra enrolada ao seu redor enquanto você dormia. Tenha cuidado, amiga. O que você acha que devo fazer? Meu pai não acredita em mim. Potira olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as ouvia. A velha Jaci pode ajudar. Ela enxerga o que os outros não veem. A velha Jaci vivia numa pequena oca afastada da aldeia, próxima à floresta densa. Era a curandeira e vidente da tribo, respeitada e temida por seus conhecimentos dos mundos visível e invisível. Naquela mesma noite, Iracema escorregou para fora de sua oca e caminhou silenciosamente até a morada da anciã. A velha a recebeu como se já esperasse sua visita. Sentada sobre uma esteira rodeada de ervas secas e amuletos, ela indicou um lugar para Iracema sentar.
Os espíritos já me contaram o que aflige seu coração, filha de Ubirajara, disse a anciã com voz rouca. Vejo a sombra que te persegue. O que devo fazer, mãe Jaci? Perguntou Iracema, angustiada. A velha jogou folhas secas numa pequena fogueira, fazendo com que o fogo crepitasse e uma fumaça aromática enchesse a oca. Fechou os olhos, balançando-se para frente e para trás, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Quando finalmente abriu os olhos, eles pareciam contemplar algo muito distante. Vejo água, muita água. Vejo sangue misturado à água. Vejo dois homens unidos pelo destino e separados pelo desejo. Um deles carrega escuridão no coração. A voz da anciã era quase um sussurro. O perigo é maior do que imagina, filha. Não é apenas sua virtude que ele deseja, mas destruir aquele que considera seu rival. Um calafrio percorreu a espinha de Iracema. Raoni está em perigo? Todos estão. O desejo reprimido por muito tempo se transforma em veneno que corrói a alma. E almas corroídas são capazes de atos terríveis. A velha Jaci entregou a Iracema um pequeno amuleto feito de sementes e dentes de animal. Use isto sempre. Protegerá seu espírito. Quanto ao resto, ela hesitou. Temo que o destino já esteja em movimento. Águas turbulentas se aproximam. Iracema voltou para sua oca com mais medo do que quando saíra. As palavras da anciã haviam confirmado suas suspeitas, mas também sugeriam perigos ainda maiores que ela não conseguia compreender completamente. Na manhã seguinte, uma agitação incomum tomou conta da aldeia. Um mensageiro de uma tribo vizinha havia chegado com notícias sobre a expedição de pesca. Houvera um acidente. Uma das canoas virara num trecho de corredeiras e dois homens estavam desaparecidos. O coração de Iracema parecia ter parado. Ela correu até o centro da aldeia, onde o mensageiro falava com o cacique Ubirajara. Quem? Perguntou ela, ofegante. Quem são os desaparecidos? O mensageiro, um jovem exausto pela longa viagem, olhou para ela com compaixão. Um deles é da tribo Tariana, o outro... Ele hesitou. Diga, exigiu ela, sentindo as pernas fraquejarem. O outro é Raoni, filho de Caramuru. Iracema sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Um grito escapou de sua garganta enquanto ela caía de joelhos. As mulheres da aldeia correram para ampará-la, enquanto o cacique Ubirajara continuava a questionar o mensageiro. Ainda procuram por eles, explicou o jovem. Mas o rio estava bravo naquele dia, com águas rápidas e furiosas. As buscas continuarão até encontrá-los, vivos ou... Ele não completou a frase, mas todos entenderam. Juruna apareceu entre a multidão, o rosto contorcido numa máscara de preocupação. Meu irmão, não pode ser! Exclamou, ajoelhando-se ao lado de Iracema. Devemos ir até lá, ajudar nas buscas. O cacique Ubirajara ergueu a mão, impondo silêncio. Mandaremos guerreiros para ajudar nas buscas. Você, Juruna, ficará aqui. Prometeu a Raoni que cuidaria de sua noiva, e agora ela precisa mais do que nunca. Iracema sentiu a mão de Juruna segurar a sua, e mesmo em seu desespero, não pôde deixar de notar algo estranho no toque dele, algo que parecia mais possessivo do que reconfortante. Os dias que se seguiram foram de angústia e espera. Grupos de buscas percorriam o rio, vasculhando as margens, mergulhando nas águas profundas. Iracema passava horas sentada à beira do rio, olhando para a correnteza, como se pudesse trazer Raoni de volta pelo puro poder de seu desejo. Juruna estava sempre por perto, trazendo comida que ela mal tocava, oferecendo palavras de consolo que soavam vazias. Uma noite, enquanto ela observava o luar refletido nas águas, ele se sentou ao seu lado. Os espíritos têm seus próprios desígnios, disse ele. Talvez este seja um sinal. Iracema virou-se para encará-lo, incrédula.
Um sinal de quê? Juruna hesitou, olhando para as próprias mãos. De que alguns caminhos não estavam destinados a se cruzar para sempre, de que outros caminhos, talvez, estivessem esperando o momento certo. Foi como se um raio tivesse atingido Iracema. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Seu amigo, seu irmão de consideração pode estar morto e você fala de outros caminhos? A voz dela tremia de indignação. Que tipo de homem é você, Juruna? Ele tentou segurar seu braço, mas ela se afastou bruscamente. Iracema não entende. Sempre fomos nós dois, desde crianças. Raoni entrou em nossas vidas e tomou o que deveria ser meu. Agora o rio corrigiu esse erro. O horror estampado no rosto de Iracema era tão evidente que até Juruna recuou. Você está louco, exclamou ela, levantando-se. E me enoja ainda mais saber que, enquanto Raoni confiava em você como um irmão, você escondia tais pensamentos. Ela se afastou rapidamente, deixando-o sozinho à beira do rio. Mas enquanto caminhava de volta para a aldeia, um pensamento terrível começou a formar-se em sua mente. As palavras da velha Jaci ecoavam em sua memória. Vejo água, muita água. Vejo sangue misturado à água. Vejo dois homens unidos pelo destino e separados pelo desejo. Seria possível que Juruna tivesse algo a ver com o acidente de Raoni? O pensamento era tão monstruoso que ela tentou afastá-lo, mas a semente da dúvida já estava plantada. Na manhã seguinte, uma nova notícia abalou a aldeia. Um dos corpos havia sido encontrado, enroscado entre galhos submersos a algumas horas de canoa rio abaixo. Era o pescador da tribo Tariana. De Raoni ainda não havia sinal. Isso é bom, disse Potira, tentando consolar Iracema. Significa que ele pode estar vivo. Talvez tenha conseguido nadar até a margem. Iracema agarrou-se a essa esperança como um náufrago a um pedaço de madeira. Raoni era forte, conhecia o rio melhor que qualquer um. Se alguém podia sobreviver a um acidente assim, era ele. No entanto, outro pensamento a atormentava. Ela precisava saber mais sobre o acidente. Como exatamente acontecera? Quem estava na canoa com Raoni quando ela virou? Decidiu conversar com o mensageiro antes que ele retornasse à sua aldeia. Encontrou-o preparando-se para a viagem de volta e aproximou-se com determinação. Preciso saber mais sobre o acidente, pediu ela. Estavam apenas Raoni e o homem Tariana na canoa. O mensageiro amarrava seus pertences numa trouxa enquanto respondia. Não, havia um terceiro homem. Ele sobreviveu e foi quem contou o que aconteceu. O coração de Iracema acelerou. Quem era? Alguém desta aldeia? O jovem franziu a testa, tentando lembrar. Não sei seu nome, mas disseram que era próximo de Raoni. Estavam pescando juntos quando a canoa se chocou contra rochas ocultas e virou. Ele conseguiu agarrar-se a um tronco e foi resgatado logo adiante. E como ele explicou que só ele sobreviveu? A voz de Iracema tremeu ao fazer a pergunta. Disse que tentou ajudar os outros, mas a correnteza era forte demais. O mensageiro hesitou antes de continuar. Há algo estranho, porém. Alguns pescadores comentaram que aquele trecho do rio não é conhecido por ser perigoso, especialmente para alguém experiente como seu noivo. Iracema sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo não estava certo nessa história. Este homem que sobreviveu, ele voltou para cá. O mensageiro balançou a cabeça negativamente. Não, ficou lá ajudando nas buscas. Pelo menos foi o que disseram quando parti. Um pensamento terrível começou a formar-se na mente de Iracema. Se Juruna estava na aldeia, quem era o terceiro homem na canoa? E se não havia ninguém da aldeia Tupiara, além de Raoni na expedição, como Juruna sabia dos detalhes do acidente tão rapidamente? Ela agradeceu ao mensageiro e afastou-se, com o coração pesado de suspeitas. Precisava falar com seu pai imediatamente. Encontrou o cacique Ubirajara, conversando com os anciãos sobre o envio de mais homens para as buscas.
esperou respeitosamente até que ele notasse sua presença. "O que a traz aqui, minha filha?" perguntou o velho líder, indicando que ela se aproximasse. "Pai, preciso falar-lhe em particular", disse Iracema com a voz firme, apesar da angústia interior. Afastaram-se um pouco e ela compartilhou suas suspeitas, contando sobre o comportamento de Juruna, as insinuações que ele fizera e as informações conflitantes sobre o acidente. O cacique ouvia com expressão grave, o semblante endurecendo a cada palavra. "São acusações sérias, minha filha", disse ele finalmente. "Precisamos de mais do que suspeitas antes de agir." "Então me permita ir até o local do acidente", pediu ela. "Quero falar pessoalmente com as testemunhas, entender o que realmente aconteceu." O Birajara hesitou, preocupado com a segurança da filha. "É uma viagem perigosa para uma mulher sozinha. Potira pode vir comigo, junto com 2 guerreiros de sua confiança", sugeriu Iracema. "Preciso saber a verdade, pai. Se Raoni está morto, quero ao menos entender como aconteceu." Após alguma deliberação, o cacique concordou. Na manhã seguinte, Iracema, Potira e 2 guerreiros experientes partiram rio acima numa canoa, levando provisões para alguns dias de viagem. O que Iracema não sabia era que Juruna a observava de longe, os olhos estreitos de suspeita ao vê-la partir. Assim que a canoa desapareceu na curva do rio, ele tomou uma decisão. Pegou sua própria canoa e começou a seguir o mesmo caminho, mantendo distância suficiente para não ser notado. A viagem foi árdua. Remaram durante 2 dias, parando apenas para breves descansos e para pernoitar nas margens do rio. No 3º dia, chegaram ao local onde a expedição de pesca havia estabelecido acampamento. Era um clareamento à beira do rio, com várias ocas temporárias construídas com palha e galhos. Homens de diferentes aldeias movimentavam-se entre as cabanas e as canoas amarradas na margem. Alguns ainda participavam das buscas por Raoni, enquanto outros continuavam a pesca que os havia trazido até ali. Iracema procurou pelo líder da expedição, um homem mais velho chamado Caruê, respeitado por seu conhecimento do rio. "Viemos saber mais sobre o acidente que levou nosso irmão Raoni", explicou ela, depois das apresentações formais. O velho pescador a olhou com compaixão. "Você deve ser a noiva dele. Lamento muito. Raoni era um homem bom, um pescador habilidoso." "Era?" A voz de Iracema falhou. "Então acreditam que ele esteja morto?" Caruê baixou os olhos. "O rio já nos deu a resposta sobre o outro homem. Mas continuamos procurando, não perdemos a esperança." "Quero falar com a pessoa que estava na canoa com ele", disse Iracema, com determinação. "Quero ouvir exatamente o que aconteceu." O velho pescador pareceu confuso, mas ele partiu há 2 dias. Disse que precisava levar a notícia à aldeia Tupiara. Iracema e Potira trocaram olhares alarmados. Quem estava com Raoni na canoa?" perguntou Iracema, embora já suspeitasse da resposta. "O amigo dele, aquele com a marca tribal no rosto. Disse ser como um irmão para Raoni." Caruê fez uma pausa tentando lembrar. Juruna, esse era seu nome. O sangue gelou nas veias de Iracema. Se Juruna havia partido há 2 dias para levar a notícia à aldeia, porque ela só soubera do acidente através do mensageiro da outra tribo. E por que Juruna estava na aldeia quando deveria estar na expedição de pesca? "Conte-me exatamente o que ele disse sobre o acidente", pediu ela, lutando para manter a voz firme. O velho pescador relatou a versão que Juruna havia contado. Estavam pescando numa área conhecida por seus peixes grandes quando a canoa subitamente bateu em algo submerso e começou a virar. Juruna conseguiu agarrar-se a um tronco flutuante, mas os outros 2 foram arrastados pela correnteza. "Há algo estranho nessa história", comentou um jovem pescador que se juntara à conversa. "Conheço aquele trecho do rio como conheço as linhas da minha mão. Não há pedras submersas ali, especialmente nesta época do ano, quando as águas estão mais baixas." Outro pescador acrescentou:
E Juruna não parecia tão abalado quanto deveria. Quando trouxeram o corpo do homem Tariana, ele mal olhou. Disse que precisava voltar imediatamente para contar à noiva de Raoni. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Iracema, formando uma imagem terrível. Preciso ver o local exato onde aconteceu o acidente, pediu ela. Caruê concordou em levá-la pessoalmente. Enquanto se preparavam para a curta viagem rio acima, Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada. Virou-se rapidamente, mas viu apenas a floresta densa na margem oposta do rio. O local do acidente era um trecho tranquilo do rio, com águas claras que permitiam ver o fundo arenoso. Não havia rochas visíveis nem corredeiras, apenas uma corrente suave que não representaria perigo para pescadores experientes. Foi aqui, indicou Caruê. Segundo Juruna, a canoa bateu em algo e virou rapidamente, pegando-os de surpresa. Iracema olhava ao redor, incrédula. Como poderia um acidente acontecer em águas tão calmas? Virei canoas desde menino, comentou um dos guerreiros que acompanhava Iracema. Mesmo que houvesse uma pedra escondida, 3 homens experientes não teriam problemas em se salvar num rio assim. A menos que algo mais tivesse acontecido, murmurou Iracema, quase para si mesma. Naquela noite, enquanto o acampamento dormia, Iracema não conseguia encontrar paz. As suspeitas em sua mente haviam crescido até se tornarem quase certezas. Juruna havia mentido. Estivera na expedição de pesca com Raoni, não na aldeia como todos pensavam, e o acidente não parecia ter sido um acidente. O que você acha? Sussurrou para Potira, que também estava acordada ao seu lado. Acho que os espíritos estão tentando nos mostrar a verdade, respondeu a amiga. A visão da velha Jaci, as inconsistências na história de Juruna, o local improvável para um acidente, tudo aponta para algo sombrio. Ele queria Raoni fora do caminho, disse Iracema, com a voz embargada pela dor e pela raiva. E agora ele espera que eu me torne sua mulher. Mas sem um corpo, como provar que Raoni está morto? E sem provas, como acusar Juruna de qualquer coisa? Questionou Potira. Iracema ficou em silêncio por um momento pensando. Talvez seja isso. Talvez Juruna não tenha conseguido o que queria completamente. Talvez Raoni. Um barulho vindo da floresta próxima interrompeu seus pensamentos. Era leve, quase imperceptível, mas ambas ouviram. Ficaram imóveis, alertas, ouvindo a noite. Algum animal, sussurrou Potira após alguns segundos de silêncio. Mas Iracema não estava tão certa. A sensação de ser observada que tivera mais cedo retornava agora, mais forte. Decidiu que na manhã seguinte organizariam buscas mais intensivas nas margens do rio. Se Raoni estivesse vivo, poderia ter conseguido alcançar a margem e estar ferido ou perdido na floresta. O que ela não sabia era que não muito longe dali, escondido entre as árvores, Juruna observava o acampamento. Seus olhos, refletindo a luz fraca da lua, brilhavam com uma determinação fria. Ele havia seguido Iracema desde a aldeia, mantendo-se sempre fora de vista. E agora, ouvindo fragmentos da conversa dela com Potira, entendia que seu plano estava em risco. Na manhã seguinte, Iracema propôs a Caruê que organizassem grupos para vasculhar as margens do rio em ambos os lados, procurando qualquer sinal de Raoni. Se ele conseguiu nadar até a margem, pode estar ferido ou incapaz de encontrar o caminho de volta, explicou ela. O velho concordou, e logo vários grupos se espalharam pela floresta adjacente ao rio. Iracema, Potira e um dos guerreiros que as acompanhavam formaram um dos grupos, adentrando a mata densa na margem norte. Durante horas, vasculharam a vegetação exuberante, chamando pelo nome de Raoni, procurando qualquer sinal de sua passagem. Pegadas, ramos quebrados, pedaços de roupa.
A floresta amazônica, no entanto, guarda bem seus segredos. A vegetação rapidamente engole qualquer rastro e os sons se perdem entre o canto dos pássaros e o ruído constante de insetos. Quando o sol começava a baixar no horizonte, Iracema sentiu o desânimo pesar sobre seus ombros. Estavam prestes a retornar ao acampamento quando o guerreiro que os acompanhava fez sinal para que parassem. "Ouvi algo", sussurrou ele. Os sentidos aguçados de caçador em alerta máximo. Ficaram imóveis, tentando filtrar os sons da floresta. E então ouviram. Um gemido fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar à direita deles. O guerreiro moveu-se silenciosamente naquela direção, com Iracema e Potira logo atrás. O som os levou a uma pequena clareira onde uma árvore gigantesca havia caído, criando um espaço entre suas raízes expostas. E lá, parcialmente coberto por folhas e lama, estava um homem. "Raoni!" O grito escapou dos lábios de Iracema antes que pudesse contê-lo. Correram até ele. Estava vivo, mas gravemente ferido. Um corte profundo atravessava seu couro cabeludo, e seu braço direito apresentava um ângulo estranho, claramente quebrado. Seus lábios estavam ressecados e rachados pela desidratação, e seus olhos, quando se abriram ao ouvir a voz de Iracema, estavam turvos de febre e dor. "Iracema", murmurou ele, a voz quase inaudível. "Estou aqui, meu amor", respondeu ela, ajoelhando-se ao lado dele, lágrimas de alívio escorrendo livremente por seu rosto. "Encontramos você. Vai ficar tudo bem agora." O guerreiro imediatamente preparou uma maca improvisada com galhos e cipós, enquanto Potira oferecia água a Raoni de um cantil. Ele bebeu avidamente, a vida parecendo retornar aos poucos ao seu corpo desidratado. Juruna", conseguiu dizer Raoni, segurando fracamente o braço de Iracema. "Ele não fale agora", interrompeu Iracema. "Precisamos levar você de volta, cuidar de seus ferimentos. Haverá tempo para falar depois." Mas Raoni insistiu, reunindo suas últimas forças para transmitir uma mensagem que parecia vital. "Não foi acidente. Ele atacou, quis me matar." As palavras confirmavam as piores suspeitas de Iracema, mas ela não teve tempo de processar completamente seu significado. Um barulho de galho quebrando alertou o grupo. O guerreiro imediatamente se colocou em posição defensiva, lança em punho. "Quem está aí?" gritou ele, olhando ao redor. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, como uma sombra materializando-se entre as árvores, Juruna apareceu. Seu rosto, normalmente sorridente, estava contorcido numa máscara de raiva e desespero. "Então você sobreviveu", disse ele, olhando para Raoni com uma mistura de surpresa e fúria. "Devia ter verificado melhor." Iracema se colocou protetoramente na frente de Raoni. "Você tentou matá-lo. Seu próprio irmão de consideração." Juruna deu um passo à frente, uma faca de pedra brilhando em sua mão. "Ele nunca foi meu irmão. Ele tomou o que era para ser meu", gritou apontando para Iracema. "Você deveria ser minha. Sempre soube desde crianças. Ele chegou depois com seu jeito, conquistou a todos, até você." O guerreiro que acompanhava Iracema se moveu para interceptar Juruna, mas este era rápido, desviou-se e continuou avançando. "Pensei que tinha resolvido tudo", continuou ele, o olhar febril alternando entre Iracema e Raoni. "A canoa virou acidentalmente. O rio levou você para longe. Eu voltaria como um amigo fiel, consolaria sua noiva, e com o tempo ela se tornaria minha mulher. Era perfeito. Você atacou Raoni na canoa", acusou Potira. "Foi por isso que virou, não por causa de pedras submersas." Um sorriso cruel distorceu o rosto de Juruna. "Tão simples. Um golpe na cabeça quando ele estava distraído." O homem Tariana tentou ajudar, mas também precisou ser silenciado. Então era só esperar que o rio fizesse o resto. "Por que, Juruna?" A voz fraca de Raoni cortou o ar. "Eu confiava em você, como um irmão.
Por um instante, algo parecido com remorso cruzou o rosto de Juruna, rapidamente substituído pela determinação fria. "Por que ela deveria ser minha?" gritou ele. "E agora terei que terminar o que comecei." Ele avançou de repente, a faca apontada para Raoni. O guerreiro tentou interceptá-lo, mas tropeçou numa raiz. Iracema, sem pensar duas vezes, jogou-se na frente de Raoni no exato momento em que a lâmina descia. Um grito cortou o ar da floresta, mas não era de Iracema. Potira, num movimento rápido e desesperado, havia empurrado a amiga para o lado e interceptado o golpe com seu próprio corpo. A faca afundou-se em seu ombro e ela caiu para trás, sobre as raízes expostas da árvore. O guerreiro recuperou o equilíbrio e, com um movimento preciso, golpeou Juruna com a lateral de sua lança, fazendo-o cair. Num instante estava sobre ele, imobilizando-o contra o chão da floresta. "Não o mate!" gritou Iracema, enquanto se inclinava sobre Potira, pressionando a ferida para estancar o sangramento. "Ele precisa responder perante o Conselho Tribal pelos seus crimes." O guerreiro concordou com um aceno tenso, mantendo Juruna firmemente preso. As horas seguintes foram caóticas. Com a ajuda de sinais de fumaça, conseguiram atrair outros buscadores até eles. Potira foi estabilizada, sua ferida limpa e enfaixada com folhas medicinais. Raoni, delirando de febre, foi cuidadosamente colocado na maca improvisada. Juruna, com os pulsos amarrados com cipó resistente, foi escoltado de volta ao acampamento sob a guarda atenta de vários guerreiros. Quando o grupo finalmente retornou, foi recebido com espanto e alegria misturados. Caruê não conseguia acreditar que Raoni estava vivo, muito menos na história que Iracema contou sobre a traição de Juruna. Os espíritos da floresta e do rio preservaram sua vida por uma razão, disse o velho pescador, olhando para Raoni, que recebia os primeiros cuidados dos curandeiros. Juruna foi mantido sob guarda constante, enquanto o grupo se preparava para retornar à aldeia Tupiara no dia seguinte. Durante a noite, Iracema sentou-se ao lado de Raoni, que agora dormia mais tranquilamente após receber infusões de ervas para a dor e a febre. "Por que não consegui ver a verdadeira natureza de Juruna?" perguntou ela a Potira, que descansava numa esteira próxima, seu ombro cuidadosamente enfaixado. "Porque você viu o que ele queria que todos vissem", respondeu a amiga. "A máscara que ele usou por toda a vida." Na manhã seguinte, iniciaram a viagem de volta. Raoni, ainda fraco, mas consciente, viajava deitado numa das canoas. Juruna, silencioso e de olhar perdido, seguia em outra, vigiado de perto. Iracema e Potira acompanhavam Raoni, cuidando dele durante o trajeto. Quando finalmente chegaram à aldeia Tupiara, foram recebidos com euforia e incredulidade. A notícia da sobrevivência milagrosa de Raoni e da traição de Juruna espalhou-se rapidamente. O cacique Ubirajara organizou imediatamente um conselho tribal para julgar os atos de Juruna. Os anciãos reuniram-se na oca central, com toda a tribo ao redor. Juruna foi trazido ainda amarrado e colocado no centro do círculo. Raoni, apoiado por 2 amigos, também estava presente, determinado a enfrentar seu agressor. Iracema relatou tudo o que haviam descoberto e outros testemunhos foram ouvidos. Quando chegou o momento de Juruna falar, um silêncio pesado caiu sobre a assembleia. Ele olhou ao redor, para os rostos que conhecera por toda a vida, agora marcados pela desconfiança e pela raiva. "Eu a amava", disse ele simplesmente, olhando para Iracema. "Desde sempre. E ela seria minha se Raoni não tivesse aparecido. Ele tinha tudo: a admiração do cacique, o respeito dos guerreiros, o amor dela. O que eu tinha? Nada além de migalhas da sua amizade." Um murmúrio correu pela multidão. Juruna continuou: "Não me arrependo. Faria de novo, porque viver vendo-a com ele seria pior que morrer." O cacique Ubirajara levantou-se, seu rosto marcado pela gravidade do momento. "Tentou matar um irmão de tribo. Mentiu para todos nós.
Desonrou o nome de sua família e as tradições de nosso povo, declarou ele. Seu crime merece a morte. Novos murmúrios percorreram a assembleia. A pena de morte era rara, reservada apenas para os crimes mais graves. Foi então que Raoni, com esforço, levantou-se. Posso falar? Pediu ele, a voz ainda fraca, mas determinada. O cacique fez um gesto afirmativo. Juruna foi como um irmão para mim durante toda a minha vida, começou Raoni, olhando diretamente para o homem que tentara matá-lo. Sua traição cortou mais fundo que a faca com que me atacou. Mas não peço sua morte. Um burburinho de surpresa percorreu a multidão. Juruna olhou para Raoni, confuso. Peço que seja banido para sempre de nossa aldeia e de nossas terras, continuou Raoni. Que vague sem pertencer a lugar algum, carregando a marca de sua traição. Que viva com o conhecimento do que fez, sem o conforto da morte rápida. O cacique considerou as palavras por longos momentos. Raoni fala com sabedoria, declarou finalmente. Juruna será marcado como traidor e banido para sempre de nossas terras. Qualquer que o encontre após o banimento terá o direito de tratá-lo como inimigo. A sentença foi recebida com aprovação geral. Naquela mesma noite, o ritual de banimento foi realizado. A tatuagem tribal no rosto de Juruna, que marcava seu pertencimento à tribo Tupiara, foi alterada com uma cicatriz ritual, símbolo universal de traição entre os povos da floresta. Ao amanhecer, Juruna foi levado à fronteira das terras tribais, com apenas uma faca e um cantil de água. Antes de partir para seu exílio eterno, ele olhou uma última vez para Iracema, que estava de mãos dadas com Raoni. Um dia você entenderá o tamanho do meu amor, disse ele. O que você sentia não era amor, respondeu ela. Era obsessão e posse. O amor verdadeiro deseja a felicidade do outro, mesmo que seja longe de nós. Juruna virou-se então e caminhou para dentro da floresta, sua figura diminuindo até desaparecer entre as árvores centenárias. Nas semanas que se seguiram, Raoni recuperou-se lentamente de seus ferimentos. O casamento, adiado pela tragédia, foi finalmente celebrado numa noite de lua cheia, com toda a aldeia participando das festividades. Durante a cerimônia, quando os noivos bebiam da mesma cuia de Cauim para simbolizar sua união, a velha Jaci aproximou-se deles. Os espíritos me mostraram água e sangue, disse ela com sua voz rouca, mas também me mostraram que, como o rio após a tempestade, a vida encontra seu curso verdadeiro, mesmo quando obstáculos tentam desviá-la. Iracema sorriu, apertando a mão de Raoni na sua. Nas cicatrizes que ele carregaria para sempre, ela via não apenas a marca da traição, mas também a prova da força que os unira através da adversidade. E assim, enquanto as fogueiras iluminavam a noite e os cantos tribais se elevavam em celebração, Iracema e Raoni iniciavam sua vida juntos, cientes de que, como as águas do rio que nunca param de fluir, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, superando até mesmo as traições mais cruéis.